Hoje o modelo de square é esse aqui, e ele começa do mesmo jeito e tem algumas coisas que acontecem diferentes, né? Tem uma sobreposição de pontos bem legais aqui, e o início é como nos outros. Vou explicar uma coisa aqui no gráfico, que essas partes que estão em outra cor, apesar de estar em outra cor, você não faz troca de cor, tá bom? Você segue a mesma cor que tá utilizando nessa carreira. Mas vamos do começo. Então, o início é como nos outros, né? A gente começa fazendo as 5 correntinhas. Fecha com ponto baixíssimo. Faz 2 correntinhas para dar altura de ponto alto e faz 4 pontos altos. Em seguida, 3 correntinhas para fazer a quina e 4 pontos altos. E repete essa sequência até ter os 4 lados crochetados. E eu vou voltar pra gente fazer o fechamento da carreira juntas. Com os 4 lados feitos, agora é só fazer uma correntinha, laça o fio e faz meio ponto alto no primeiro ponto alto dessa carreira. E deixa esse meio ponto alto inacabado, porque agora a gente vai acrescentar a segunda cor. Você pega a pontinha do fio, engancha na agulha, passa por dentro das 3 laçadas. Esse fio aqui, que eu não vou utilizar, eu deixo ele do meu lado. E o fio que eu vou crochetar agora, que é esse aqui mais claro, eu faço 2 correntinhas. Agora, a gente precisa visitar o gráfico para saber os próximos passos. Então, aqui nos próximos passos, diz que eu tenho que fazer 2 meio pontos altos e uma sequência de 4 pontos em relevo pegando por trás. Então, aqui na prática, eu vou fazer 2 meio pontos altos, o primeiro, o segundo, e agora eu faço uma sequência de 4 pontos altos pegando por trás. Então, como funciona? Laço o fio, olho aqui os meus pontos, venho de trás pra frente, coloco a agulha na lateral do meu ponto, passo a agulha por cima dele e ela vai sair ali do outro lado do ponto alto. E vai ficar assim, olhando pelo avesso. Laço o fio e faço o meu ponto normalmente, ó, tiro ele de dentro, né, da volta do ponto alto, puxo ele pra cima, dou a volta no meu ponto alto, puxo ele pra cima, e aí eu fico com as laçadas na agulha, laço o fio, tiro 2, laço o fio e tiro 2. Então, esse daqui é o meu primeiro ponto alto em relevo, pegando por trás. E eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos em relevo, pegando por trás. Esse é o segundo. O terceiro. E o quarto. Feito isso, eu faço as laterais, que são 2 meio pontos altos, 3 correntinhas e 2 meio pontos altos. E você vai fazer essa mesma sequência de 4 pontos altos em relevo pegando por trás, as laterais com 2 meio pontos altos, 3 correntinhas, 2 meio pontos altos, repetindo por toda essa carreira. Então, eu volto pra gente fazer o fechamento juntas. Cheguei aqui no final da minha carreira, agora eu vou fazer o fechamento, que é uma correntinha
meio ponto alto, passando por baixo do fio que eu vou levar lá pra próxima carreira, lá pra cima, fecho esse ponto, né, meio ponto alto inacabado com a nova cor. E agora, vou lá olhar o gráfico para começar a minha próxima carreira. Então, aqui pelo gráfico, eu vou para a minha terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou começar aqui pela lateral, fazendo 2 meio pontos altos. E na sequência, eu vou fazer esse ponto aqui, que é um ponto alto. E se você reparar, aqui na base dele tem um risquinho. E o que esse risquinho quer dizer? Que esse ponto alto, ele é pego na alça de trás do ponto alto da primeira carreira. Por isso que ele tá passando por cima desse ponto, dessa sequência de pontos, né? Então, ele vem da terceira carreira e ele é feito na primeira carreira. Então, vamos começar. Primeiro, fazendo a lateral. Então, eu vou fazer uma correntinha, laço fio. Aqui nessa quina, eu vou colocar o meu primeiro meio ponto alto e o segundo. E aqui no gráfico ele diz, depois dos dois pontos, meio pontos altos da lateral, eu já posso direto fazer um ponto alto, pegando no segundo ponto alto que foi feito na primeira carreira. Então, eu vou fazer, laçar o meu fio, olho aqui o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto, e também eu consigo visualizar ele aqui por cima, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, esse ponto alto que eu vou fazer agora, ele é pego no segundo ponto alto da primeira carreira. Então, eu olho o primeiro ponto alto, o segundo. E ele é feito na alça de trás. Então, alça da frente, alça de trás. Coloco a agulha na alça de trás e faço o meu ponto alto. E ele fica assim. O próximo passo é fazer 6 correntinhas. Então, eu fiz esse ponto alto. Na sequência, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E depois, eu faço de novo o meu ponto alto, pegando lá no terceiro ponto alto da primeira carreira. Então, o primeiro passo é as correntinhas, são as correntinhas. Então, correntinha 1, 2, 3, 4, 5 e a 6. E vou fazer ponto alto colocando no terceiro ponto alto da primeira carreira. Então, bem do lado, né, aqui é o segundo, então aqui é o terceiro. Pego a alça de trás, coloco a agulha, laço o fio e faço ponto alto. Chego aqui na lateral, então, eu vou fazer as quinas, né? Então, eu já sei que são 2 meio pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e, novamente, os 2 meio pontos altos. E vou repetir o que eu fiz aqui desse lado. Então, eu vou dar a volta, quando chegar aqui no final, eu venho mostrar e fazer o fechamento junto com você. Tô aqui na minha última lateral e vou fazer os 2 meio pontos altos, uma correntinha e fechar com meio ponto alto, lembrando sempre, sempre de levar o fio que eu vou fazer a próxima troca de cor lá pra cima. E finalizo o meu meio ponto alto fazendo troca de cor. Na terceira carreira, então, o meu quadradinho tem essa aparência aqui. Então, agora a gente vai pra próxima carreira. A próxima carreira eu começo do mesmo jeito, fazendo 2 meio pontos altos na lateral. Em seguida, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Então, vamos fazer
os dois. Faço uma correntinha, 2 meio pontos altos. E o próximo ponto é um ponto alto duplo. E um ponto alto duplo, ele é feito laçando o fio 2 vezes. Eu enrolo a agulha no fio desse jeito. O fio na agulha. Enrolo o fio na agulha desse jeito. E esse ponto aqui, ele é um ponto alto em relevo, pegando pela frente dos pontos centrais que estão na minha segunda carreira. Então, vamos traduzir isso aqui para o crochê. Lá na minha segunda carreira, eu fiz 4 pontos altos em relevo, lembra? Então, eu tenho aqui os pontinhos da lateral. E aqui no centro, eu tenho 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto. Eles estão soltos. Eu vou fazer o meu próximo ponto colocando no segundo ponto alto. Só que a minha visualização, ela é assim. Então, eu faço esse ponto alto em relevo, olhando pela frente do trabalho mesmo e fazendo isso por cima dessas correntinhas aqui. Então, tô com minha agulha posicionada assim, olho o meu trabalho e faço coloco minha agulha assim pela frente, fazendo o relevo do ponto. E faço o meu ponto alto duplo, sempre tirando as laçadas de 2 em 2. Esse aqui é o primeiro. Vou ajustar esse daqui, porque ele ficou um pouquinho afastado demais. Então, mais justinho aqui, ele fica mais bonito. Agora sim. Feito este ponto, agora, em seguida, eu preciso fazer uma sequência de 6 meio pontos altos, todos colocados dentro da correntinha. Então, esses pontos são colocados aqui nessa sequência de correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os meus pontos. Agora, eu vou fazer o ponto alto duplo em relevo de novo. Então, depois da sequência de meio ponto, ponto alto duplo, pegando no terceiro ponto da segunda carreira. Então, eu laço meu fio 2 vezes. Se aqui é o segundo ponto, aqui é o terceiro. Então, lacei o fio 2 vezes, coloco a agulha lá no meu terceiro ponto, fazendo o relevo. E faço um ponto alto duplo. O meu próximo passo agora é ir para a lateral e fazer a quina. Então, são 2 meio pontos, 3 correntinhas, 2 meio pontos. Então, 2 meio pontos, 3 correntinhas e os 2 meio pontos. A partir daqui, você vai repetir o que foi feito nessa lateral até dar a volta, e eu venho pra gente fazer o fechamento dessa carreira juntas. Cheguei no final, tô no momento de fazer o fechamento, e antes de fechar, eu quero mostrar como que ficou a aparência desse square. Então, ele ficou com esse efeito nessas ondinhas aqui nas laterais. Pra fechar, uma correntinha, laço fio, meio ponto alto inacabado, e vou fazer a troca de cor. Troca de cor feita, então, eu vou fazer 2 correntinhas. E a próxima carreira, a gente vai trabalhar entendendo que os pontos aqui, eles estão com alturas diferentes e precisam ser feitos algumas alterações para fazer essa última carreira ficar mais quadradinha, né? Um pouco mais quadradinha, assim como essa. Então, meus primeiros pontos aqui são
2 pontos altos para fazer a lateral. Laço meu fio. Nesses dois próximos pontos, eu vou fazer 2 pontos altos pegando na laçadinha de trás, na terceira alça. Então, toda essa carreira você pode fazer assim, pegando nessa terceira alcinha do ponto. Deixa eu ajeitar aqui o meu melhor para eu conseguir pegar. Na terceira alça. Então, peguei a terceira alça e faço ponto alto. No meu próximo ponto também, pego na terceira alça lá atrás e faço ponto alto. Esse ponto alto duplo também, eu pego na terceira alça dele lá atrás e faço um ponto alto. Agora, eu faço mais meio ponto alto. Desculpa, nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto. E os próximos 4 pontos eu pego na terceira alcinha de trás. Então, eu pego fazendo 4 meio pontos altos. Porque eu preciso fazer esse ponto ter uma altura mais baixa, pra ficar mais certinho aqui nesse arco, pra encaixar nesse arco. E repito a sequência do que eu fiz aqui no começo. Então, são pontos altos pegando na terceira alcinha do ponto da carreira anterior. E aí, você vai acompanhando sempre deixando a mesma altura e conferindo e fazendo o espelhamento dos lados. Então, aqui faltam esses 2 pontos na terceira alça. E chego na minha quina fazendo 2 pontos altos. 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, é só repetir tudo que foi feito aqui nessa lateral e eu volto pra fazer o fechamento junto com vocês. Cheguei no final da minha última lateral e a aparência do meu square é essa daqui. E agora, eu faço uma correntinha, laço o fio e faço meio ponto alto. E posso finalizar, cortar e fazer o arremate desse square